Que alegria estarmos juntos mais uma vez para esse itinerário espiritual com a vida dos santos. Você é mais do que convidado a permanecer conosco para testemunhar aquilo que Deus tem feito na vida de cada um desses homens e mulheres. Bom, este canal é dedicado ao crescimento espiritual. Se você deseja fazer este caminho conosco, se inscreva neste canal e participe. Hoje eu quero apresentar para vocês a vida de mais um homem que é extraordinário nas suas escolhas. O nome do santo de hoje se chama São Segundo. É interessante, né, este nome, mas sobretudo podemos lembrar dessas dimensões do dois, né? As suas escolhas, aquilo que duplamente ele escolheu. Aqui a palavra vai nos falar assim, primeiro que se lembra a um homem honesto e segundo, um homem que obedece às ordens do Senhor. Essas duas expressões, elas estão ligadas àquilo que é a origem deste nome. Bom, quando nós vemos essa história, este homem era um homem de formação, um homem que tinha muitas capacidades, era conhecido pelo prefeito da sua cidade, que era Haste, e ali ele ia muitas vezes visitar os cristãos que estavam sendo mortos. Nós estamos falando aqui por volta do 2º século, por isso um tempo de perseguição. Este homem ele faz o seguinte, ele vai visitar aqueles que estão presos, os cristãos, e começa a escutar sobre a vida destes homens e dessas mulheres que vão dar a vida. Ele não era cristão, mas as histórias começavam a cativar o coração dele. Isso pode nos fazer a seguinte reflexão, que muitas das vezes aquilo que passa no nosso coração e sobretudo aquilo que Deus vai trazendo até nós são providências para que nós entendamos um caminho de conversão, um caminho de mudança. Aqueles vídeos que chegam até você, aquelas pessoas que durante o trabalho vão conversando, vão falando de coisas que você nem esperava, você vai percebendo que Deus está querendo tocar algo aí dentro de você. Às vezes a gente está até dentro de um ônibus ou ali dentro do metrô e de repente a gente começa a escutar algumas histórias e às vezes nem são histórias boas, mas o Espírito começa a falar dentro de nós sobre algo importante. Não para julgar o outro ou criticar, não, pelo contrário, perceber este movimento que Deus vai fazendo dentro de nós. Ele ouvia aquelas histórias e aquelas histórias ficavam como que guardadas dentro dele. Ele faz isso por várias vezes e vai como que cultivando aquilo que são as expressões e que é, sobretudo, um testemunho concreto daquilo que aqueles homens e mulheres falavam. Num certo momento em que ele vai visitar o seu amigo, esse amigo prefeito, que estava ali também acompanhando um processo de um bispo chamado Bispo Marciano, que estava ali para esse processo de ser martirizado, ele é tocado por essa história, por este homem, como era tocado por aquelas outras histórias. Mas mesmo assim não houve uma conversão. A conversão dele vai acontecer numa viagem que ele faz a Milão. Lá ele vai encontrar este mártir que chama Faustino e ela que chama Jovita. A tradição vai dizer uma história encantadora, que ele faz ser levado por um anjo até esses mártires e vai ser por eles batizado através de uma água que cai das nuvens, ou seja, de uma chuva. Há uma chuva que cai e de repente aparece depois de ser batizado uma pomba que traz a ele a Eucaristia. Muito interessante esse fenômeno extraordinário, nos lembra um pouquinho aquilo que foi a aparição também em Fátima, onde o anjo traz aos pastorinhos a Eucaristia. Ou seja, o anjo traz o pão dos anjos. E aqui nós temos a figura da pomba, que é significativa para nós, né? Que é o Espírito. Podemos dizer que o anjo o conduziu ao batismo e o Espírito o levou à presença de Deus, a comungar dessa experiência. É ali que ocorre então a sua conversão. O seu amigo, o prefeito, sabendo de tudo aquilo, faz todo o esforço para que ele renunciasse àquele passo. Sabia as consequências daquilo, mas ele falava que não podia mais renunciar àquilo que ele tinha poupado, que ele tinha tocado da eternidade, da experiência, sobretudo do testemunho dos santos.
Meus caros, se nós cada dia nos aprofundarmos nessa experiência desse testemunho, podemos também ter escolhas cada vez mais profundas de santidade. Sendo assim, o seu amigo não teve outra opção a não ser condená-lo. Imagine a dor deste amigo de ser aquele que deveria condená-lo. E foi assim que este homem foi martirizado por volta ali do ano de 119. Entregou a vida, tal como as histórias que ele ouviu. E essas histórias levaram ele à experiência maior do amor. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Por isso, ele foi, sem dúvida, um amigo de Deus. Soube escutar, soube perceber e depois foi, através da experiência mais profunda com Deus, dar a vida por inteiro. Que Deus possa nos consolidar neste passo. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.